A paz e a graça, meus amados e amadas irmãs. A pior de todas as coisas são as desculpas que nós promovemos para justificarmos alguma coisa. A pior de todas as ações, nesse caso, é a negação e a tentativa de justificar o erro, a falta, com alguma ação, atitude, palavra ou conduta. Na palavra de Deus nós vamos encontrar isto, e é justamente disso que eu gostaria de refletir com você nesta noite. E eu digo e chamo essa palavra, nomino essa palavra de a mais estúpida de todas as desculpas. Quero abrir aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 11. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Versículo 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Esse texto, para mim, ele retrata justamente essa desculpa, essa tentativa de encobrir uma falha, um erro, distanciada da atitude de arrependimento, que seria o reconhecimento de uma falta, reconhecimento de um erro e atitude de ganhar do outro o perdão, a simpatia. E aqui nós vemos de que Adão e Eva não agem diferente nesse instante. Muito pelo contrário, depois de ter pecado e Deus os procurar na virada do dia, como sempre o fazia todos os dias, esse homem retrata agora, diante de Deus, uma atitude daquilo que nós chamamos a mais estúpida de todas as desculpas. Não precisa ser teólogo para entender de que Deus vê tudo, sabe de tudo, do presente, do passado e do futuro. Não há nada que o homem possa fazer de que Deus patentemente, latentemente, ele não saiba e veja tudo. As próprias Escrituras vão dizer que os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Mas aqui nós vemos o homem, quando é perguntado por que estava envergonhado de estar nu, escondido, que diante daquele que sabe todas as coisas, das quais todas as coisas é patente, ele tenta uma desculpa, e que eu chamo aqui da mais tola, da mais estúpida desculpa que o ser humano pode dar a Deus. Ele, em vez de assumir o seu erro, o que é que ele faz? Ele tenta se justificar, acusando Deus do seu erro, acusando Deus da sua falta, acusando Deus da tragédia dele ter caído, acusando Deus de ter lhe propiciado o meio, o mecanismo, que é aí a mulher que Deus criara para ele, dando essa desculpa. Interessante que no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18 até o 25, a palavra declara o seguinte sobre a criação da mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão para ver este como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo.
mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quero chamar a atenção da satisfação de Adão ao ver aquilo que Deus criara para estar com ele, como diante dele, como sendo ele um outro ser humano, que pensava, que agia, que tinha forma igual a dele. A palavra diz aqui que ele ficou tão feliz que ele disse que aquela criatura agora era osso dos ossos dele, e era carne da carne dele, e seria chamado varoa, porque foi tomado dele, o varão, o primeiro homem, Adão, que Deus havia criado. E é justamente esse homem que, depois de usufruir, de se alegrar naquilo que Deus o havia dado como dádiva, é o mesmo que, pecando, na primeira situação, busca justificar-se. Primeiramente, dizendo que Deus havia corroborado para que ele pecasse. E segundo, essa mulher que de forma tão especial Deus criara para si, é esta também que ele diz, que ele acusa de que pecara por conta dela. Meus amados irmãos e irmãs, essa é a desculpa que geralmente nós damos diante dos nossos erros, dos nossos pecados. É justamente dessa forma que em todas as escrituras sagradas nós vamos encontrar o homem se justificando dos seus erros, dos seus tropeços e das suas falhas. Nesses dias eu passei a pensar justamente nisto, sobre essa questão de querermos, de alguma maneira, termos desculpas que são tão estúpidas, tão erradas, tão equivocadas para tudo que nós temos experimentado. É culpa de um partido, é culpa de um político, é culpa de uma nação, é culpa dos orientais, quando na realidade nós bem sabemos que nós deveríamos estar clamando a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Não achando o bode expiatório, o culpado particular, por toda dor e tristeza que como homens, como seres humanos, nós temos enfrentado. É o momento em que muitos Adões têm se pronunciado, de dedo em riste, acusando A ou B. Eu fico realmente, de modo assim, assustado quando eu vejo reportagem dizendo de que pessoas que contraíram essa doença estão sendo perseguidas, discriminadas, odiadas, como se fosse ela a causa de todas as dores que alguém possa experimentar, que alguém possa ter. Eu me preocupo muito com isto, porque quando vejo alguém buscando desculpa para suas próprias tragédias, é que tem se esquecido de orar e clamar a Deus a sua misericórdia, a sua graça, se vestir de saco, de lançar cinzas sobre a sua cabeça, clamar a Deus e dizer: ai, pequei eu. E é por isso que, como humanidade, temos experimentado essas tragédias. A palavra de Deus no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 39, declara isso. De que se queixa
pois, os homens que vivem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É disso que nós devemos atentar nesse instante. Orarmos e clamarmos a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que sua ira passe o mais rápido possível de sobre nós. De que Deus tenha a graça, que é um favor imerecido, para nos conceder. E não buscarmos quem são os culpados, onde foram culpados, porque são culpados, nos enganando a nós mesmos. A palavra diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23 diz que o salário do nosso pecado é justamente a morte. E é isso que a humanidade nesse instante tem experimentado, de uma forma mais enfática, mais dura, em uma crise mais profunda. Mas em todas as coisas, nas guerras, nas doenças, em todas as tragédias, não está Deus como culpado, não está um homem como culpado, está nós como raça, como seres humanos, descendentes de Adão, culpados em todas essas coisas. Tiago, no capítulo 1, quase já no final das Escrituras, lá depois do livro de Hebreus, vai nos dizer algo muito interessante. Tiago, capítulo 1, versículos 13 em diante, que diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumido, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. Eu creio de que este é o momento dessa reflexão. De, em vez de buscarmos justificativa para que tudo que nós temos vivido, o mundo, eu e você, nos voltemos a Deus, clamando misericórdia, clamando graça, clamando perdão, confessando os nossos pecados. Não é um homem, não é um partido, não é um país culpado da tragédia humana. A tragédia humana está justamente em nós como raça adâmica, que de forma deliberada escolhemos nos apartar de Deus, dos seus propósitos, da sua vontade, e contraímos para nós a tragédia, contraímos para nós os nossos próprios erros. Do que se queixam os homens? Se queixam dos seus próprios pecados. Quero orar com você, e nessa oração eu quero unir a minha fé a você nesta hora e pedir a Deus clemência, misericórdia, e não nos escondermos em desculpa, não nos escondermos acusando A ou B ou C, mas assumindo a responsabilidade da tragédia do pecado que gera a morte. Vamos orar. Maravilhoso Deus, quero confessar os meus pecados ante a Ti. Quero confessar o pecado da minha família, da Tua igreja, do povo do mundo, ó Deus, que tem se esquecido de Ti, que tem resistido à Tua graça, que tem de forma deliberada afastado-se de tudo que é santo, que é bom, que é agradável. É doloroso e triste o momento que passamos, mas é bom que nós não tenhamos desculpa, não estejamos nos acusando mutuamente e nem sermos como Adão, tolo, em querer acusar a Ti pela tragédia que nós mesmos fomentamos e construímos com nossas mãos. Peço misericórdia, nos humilhamos debaixo da Tua graça. É isso que nesta noite nós declaramos diante do Teu altar.
somos nós os pecadores. Somos nós que nos afastamos de Ti. Somos nós que precisamos do Teu perdão e das Tuas ricas misericórdias. Abençoa-nos, ó Deus, dando-nos a dádiva de sermos lavados e purificados no Teu sangue. E que arrependido, não voltemos nós à prática natural daquilo que não louva o Teu nome, não engrandece o Teu nome e nem apraz o Teu coração. Oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amado, que Deus te abençoe, que dê muita graça. Em nome de Jesus. Amém.